Olá, aqui é a professora Tatiana Reis, de Matemática, e agora nós vamos ver sobre as operações com radicais. Bom, vamos ver a regra para a gente fazer adição e subtração. A adição e a subtração com radicais só é possível quando a gente tiver radicais semelhantes. Mas o que são os radicais semelhantes, gente? Radicais semelhantes são aqueles radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá, então vamos lá. Exemplo, escreva a expressão algébrica que representa o perímetro deste triângulo. Então, eu tenho um triângulo que tem lados medindo 3 raiz de x, raiz de x e 5 raiz de x. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 5 raiz de x mais raiz de x mais 3 raiz de x. O que acontece? Quando a gente vai somar isso daqui, aqui eu tenho o quê? Raiz de x. Quantas? 5 raiz de x. Aqui eu tenho também raiz de x. Quantas? Quando não está escrito é porque é uma quantidade. 1 mais 3 raiz de x. O que a gente está somando? Não é raiz de x? Quantas raízes de x eu tenho? 3. Então, peraí, eu tenho 5 raiz de x, mais 1 raiz de x, mais 3 raiz de x. Então, 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 o quê? Raiz de x, porque eu estou somando as raízes de x. Então, quantas raízes de x eu tenho? 9 raiz de x. Então, qual é a regra para a gente fazer adição e subtração com radicais? Quando a gente tiver radicais semelhantes, a gente vai somar ou subtrair os coeficientes e vai conservar o radicando, certo? Por que tem jeito de conservar? Porque eles são semelhantes. Então, vamos lá. Reduza os termos semelhantes. 7 raiz quadrada de 7 mais 8 raiz quadrada de 7. Esse termo é semelhante com esse termo, porque aqui é raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Então, para eu reduzir os termos semelhantes, para eu juntar os termos semelhantes, 7 mais 8, 15 raiz quadrada de 7. Aqui eu tenho quantas raízes de 2? 10. Quantas raízes de 2 eu tenho aqui? 5. Então, quantas raízes de 2 eu tenho no total? 10 mais 5, 15. Então, 15 raiz de 2. Outra, 10 raiz de 5 menos 7 raiz de 5. Então, peraí. Eu tenho quantas raízes de 5 aqui? 10. Quantas raízes de 5 aqui? Menos 7. Então, 10 menos 7, 3. Eu vou ficar com quantas raízes de 5? 3 raiz de 5. Aqui, eu tenho 7 raiz de 2 e devo, ou menos 12 raiz de 2. Então, aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2. Aqui eu tenho 7, aqui eu devo 12 ou menos 12. Se eu tenho 7 e devo 12, é porque eu vou ficar devendo 5. 5 o quê? Raiz de 2. 8 raiz de 5 menos raiz de 5. Peraí, quantas raízes de 5 eu tenho aqui? 8. Quantas eu tenho aqui? 1, porque quando não está escrito é 1. 8 menos 1, 7 raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, desculpa, raiz de A. 3 raiz de A menos 4 raiz de A mais 3 raiz de A. Tudo é raiz de A, por isso eu coloquei todos coloridos da mesma cor. Então, aqui, qual é a quantidade aqui? 3. Qual a quantidade aqui? Menos 4. Qual a quantidade aqui? 3. 3 mais 3, 6. Menos 4, 2 raiz de A. Então, o que vai mudar? Vai mudar o coeficiente, que é a quantidade que eu tenho do radical. E o radical que é semelhante, a gente conserva ele não modifica. Então, aqui eu tenho 10 raiz sétima de 5, aqui eu menos 1 raiz sétima de 5, mais 2 raiz sétima de 5. Então, aqui eu posso fazer 10 mais 2, 12, menos 1, 11 raiz sétima de 5. Aqui, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Se são radicais semelhantes, eu posso somar e subtrair. Aqui eu tenho mais 1, porque não tem nada escrito. Então, aqui, mais 1, menos 10, menos 8. Menos 10 menos 8 dá menos 18. Então, eu devo 18 e tenho 1. Se eu devo 18 e tenho 1, então eu vou ficar devendo 17. 17 o quê? 17 raiz de 3. Aqui,
menos 1 raiz quadrada de 7, menos 12 raiz quadrada de 7. Como é que vai ficar? Aqui eu devo 1 e devo 12, então vai ficar menos 13. Eu devo 13 raiz quadrada de 7. Depois, 8 raiz quadrada de A menos 9 raiz quadrada de A mais 10 raiz quadrada de A. Tudo é raiz quadrada de A, então eu posso juntar esses termos, em vez de escrever 3, eu escrever um só. Então, 8 mais 10, 18. 18 menos 9, 9. Então, vai ficar 9 raiz quadrada de A. Ó, 8 mais 10, 18. 18 menos 9, 9. L. Aqui eu tenho 1 raiz quadrada de A menos 1 raiz quadrada de A. Peraí, aqui esse radical, ele não é oposto a esse. Aqui eu tenho 1 e aqui eu devo 1. Quando eu falo devo, gente, é porque é negativo, tá? Eu tenho é positivo, eu devo é negativo. E aí você pode relacionar as continhas de eu tenho e eu devo com dinheiro, que fica mais fácil de raciocinar. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho 1 e devo 1, isso daqui eles são opostos. Eu posso simplificar, posso cortar, eliminar, vai dar zero isso daqui. Continuando aqui, menos 3 raiz de A mais 3 raiz de A. Peraí, mas esse daqui não é oposto com esse? É oposto é quando tem sinal contrário, tá? Então, aqui, menos 3 mais 3 não é zero? Então, aqui dá 0 raiz de A, que não precisa escrever, que eu não tenho nenhuma raiz de A. Letra N. 8 raiz sétima de 2, mais 9 raiz sétima de 2, menos 10 raiz sétima de 2. Tudo é raiz sétima de 2. Esse termo e esse termo. Então, eu posso somar os coeficientes e subtrair. 8 mais 9, 17. 17 menos 10, 7. 7 o quê? 7 raiz sétima de 2. Agora, e quando os radicais, eles não são semelhantes? Radicais não semelhantes. Quando os radicais não são semelhantes, deve-se simplificá-los para depois reduzir os termos semelhantes e indicar a soma dos não semelhantes. Nossa, muita informação, né? Tá, primeiro, o que é simplificar? Gente, simplificar é a regrinha da boate, lembra da boate? A boate é o que a gente utiliza para tornar a raiz uma forma mais simples. Então, aqui, ó, eu tenho a boate. O índice, ele representa o preço para o número sair da boate. O número vai ser as pessoas que estão na boate. E o expoente do número é o dinheiro que essa pessoa tem para sair da boate. Então, vamos lá, vamos usar isso daqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse radical e esse. Aqui é raiz quadrada de 12 e aqui é raiz quadrada de 27. Isso daqui são radicais não semelhantes. Como que eu vou fazer para juntar isso daqui, professora? Gente, do jeito que tá aqui, não tem jeito de fazer nada. Mas o que eu posso fazer é tentar escrever esse radical com uma roupa mais simples, que é o que a gente fala de simplificar, escrever de forma mais simples. Para isso, eu vou ter que fatorar o 12, ó, fatoração. Por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, a fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Aí, eu pego essa fatoração e substituo, eu troco. No lugar do 12, eu vou pôr a outra roupa do 12, que é o 2 ao quadrado vezes 3. A mesma coisa, eu vou continuar, ó, mais 5, raiz quadrada, e agora eu vou fatorar o 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 1, 2, 3. Então, o 27, ele é 3 ao cubo, que é a mesma coisa de escrever desse jeito aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Porque aqui, quando eu somar os expoentes, não vai dar? É a mesma coisa, tá, gente? Então, o que mudou daqui pra cá? Mudou a roupa do radicando, só isso. Agora, eu vou aplicar a boate para tornar esses radicais mais simples. Aqui não é raiz quadrada? Se é raiz quadrada, esse 2, ele paga para sair, então ele sai. O 3, ele não paga para sair, então ele fica. E aí, o que era? Raiz quadrada de 12 virou isso, que virou isso. Isso e isso são as mesmas coisas, gente. Só estão com roupas diferentes. Aqui, mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 27, eu descobri que é 3 ao cubo, mas é a mesma coisa de eu escrever 3 ao quadrado vezes 3. E aí, esse 3, ele não paga para sair? Quando ele pagar para sair, gente, aqui tá multiplicando. Esse 3 vai sair, vai multiplicar com 5 que tá aqui na porta. Então, vai ficar 5 vezes 3, que é 15.
Aí, gente, observa o seguinte, na matemática, nada se perde, tudo se transforma. E quando não transforma, eu tenho que copiar. Igual aqui, eu copiei o mais 5, que está multiplicando. Eu não posso esquecer ele, porque na matemática nada se perde, tudo se transforma. E quando não transforma, eu copio. Então, aqui eu também copiei ele. E aí, agora eu vou usar ele, ó. 5 vezes 3 vai virar 15. E observa só, aqui eu também copiei o 2 raiz de 3. Na matemática, nada se perde, tudo se transforma. Quando não transformo, eu copio. E aí, agora que eu tenho a raiz de 12 com essa roupa e a 5 raiz de 27 com essa roupa, olha só, gente, eles não são radicais semelhantes, porque é raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Agora sim, eu posso juntar esse termo com esse. 2 mais 15, 17. 17 o quê? 17 raiz quadrada de 3. Então, aqui eu tinha dois radicais que não eram semelhantes. Eu fatorei, apliquei a simplificação de radicais, que é a boate. E aí, eu fui aplicando a boate e encontrei que esses radicais, eles eram semelhantes, mas eles não pareciam ser, mas eles são. E aí, eu juntei os termos semelhantes e o que eram dois termos, agora se transformou em um só. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. E é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender que isso é a mesma coisa disso. Você tem que aprender esse caminho aqui para você chegar a essa unicidade aqui do termo. Vamos lá, continuando. Número 2. Simplifique e reduza os termos semelhantes conforme o exemplo. Ó, aqui eu tenho raiz de 12 mais raiz de 48. O que ele fez? Fatorou 12, mas a fatoração do 12 eu já não tinha feito lá em cima? Ela não é 2 ao quadrado vezes 3? E a fatoração do 48? Ó, fatoração do 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, qual é a fatoração do 24? 1, 2, 3, 4. 2 à quarta vezes 3. E aí, aqui, a raiz de 12 fica assim, mais a raiz de 48 fica assim. Agora, eu vou aplicar a boate. Quem pagar para sair, sai. Quem vai sair aqui? O 2. Aí, o que era assim, vai ficar assim agora. E aqui, quem é que paga para sair? Só o 2 paga para sair. Por quê? Porque aqui não é expoente 1, então ele não paga para sair. Igual aqui, ó, expoente 1 não paga para sair, porque aqui o índice é 2. Aqui, se o 2 ele tem 4, ele não consegue pagar para sair duas vezes, então ele sai com o expoente 2. E aí, gente, 2 ao quadrado não é 4? Então, eu copio esse aqui, o mais, e aqui o que era 2 ao quadrado vai virar 4 raiz de 3. E aí, gente, o que não eram termos semelhantes se tornaram termos semelhantes. Então, ó, 2 mais 4, 6. Então, aqui eu tinha dois termos não semelhantes, dois radicais não semelhantes. Eu apliquei a simplificação de radicais, que é a boate, e transformei eles em radicais semelhantes. E aí, eu pude juntar eles, reduzir a um único termo ao invés de dois termos. Então, vamos lá, vamos aos exercícios. Aqui, primeiro eu tenho que fatorar o 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 8, ele vai, no lugar do raiz quadrada de 8, eu vou pôr 2 ao cubo, mais a raiz quadrada do 18. Só que o 18, eu vou fatorar ele também, ó. O 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, a fatoração do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Eu prolongo a raiz até o último aqui, tá, gente? Agora aqui o 2, aqui o preço não é 2? Então, vai sair 1, 2 e vai ficar 1, 2, porque aqui, ó, é a mesma coisa de eu escrever 2 ao quadrado vezes 2 com expoente 1. Esse 2 paga para sair, ele sai. Esse 2, ele não paga para sair, então ele fica preso no radical, ó. Então, vai ficar 2 raiz de 2, ou seja, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Agora, vamos aqui na raiz quadrada de 18, mais... Agora, o 3, ele não paga para sair do radical, então vai ficar 3 raiz quadrada de 2. E agora, esse termo aqui, que é 2 raiz de 2, e esse termo aqui, que é 3 raiz de 2, dá para eu juntar, porque são radicais semelhantes, ó, raiz de 2 e raiz de 2. 2 mais 3, 5. 5 raiz de 2. Pronto. Terminei a letra A. Letra B. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, fatorar onde tem. Então, aqui no 27... por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, aqui fica 3 ao cubo. 75
por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui a fatoração é 3 vezes 5 ao quadrado. E o 3, dá para fatorar o 3? Não dá, porque o 3 é primo, então ele vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá. No lugar da raiz quadrada de 27, eu vou pôr 3 elevado ao cubo. Mais, agora, no lugar da raiz quadrada de 75, eu vou pôr 3 vezes 5 ao quadrado. Mas, agora eu vou copiar isso daqui, 5 raiz de 3. E agora, gente? Agora eu vou tirar do radical quem paga para sair. Aqui, o preço para sair não é 2? O 3, ele não tem 3? Então, ele paga para sair uma vez, então ele sai com o expoente 1. E aí, sobra o troco de R$1 que fica preso aqui, ó. Mas, aqui, quem é que paga para sair? O 3 paga? Ele tem expoente 1. Aqui o preço para sair é 2. Não, ele não paga para sair. Quem vai sair? O 5. Então, vai ficar 5 raiz de 3 mais e copia esse daqui. Lembrando que na matemática nada se perde, tudo se transforma. E quando não transforma, eu copio. Então, aqui, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Os três termos são termos semelhantes. Os três radicais são radicais semelhantes. Então, eu posso juntar os coeficientes. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13, raiz quadrada de 3, resposta final. O que eram 3 radicais se tornou 1 radical apenas. Agora, letra C. Primeira coisa, eu tenho que fatorar o 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, vai ficar 5 ao cubo. Aqui dentro desse radical é um 5. O 5, ele é primo, então ele não tem fatoração. Então, vamos reescrever aqui. Vai ficar raiz de... No lugar de 125, eu ponho a forma fatorada dele, que é 5 ao cubo. Mais o 2 raiz quadrada de 5. Que vai ficar igual a... Aqui, o preço para sair desse radical não é 2? O 5, ele tem R$3. Quantas vezes o 5 ele consegue sair pagando R$2? Ele não consegue sair uma vez? E aí, vai sobrar troco para esse 5 aqui. Não vai sobrar R$1 de troco, que é o expoente. Então, esse 5, ele fica preso e esse 5 sai uma vez. Mais o 2 raiz de 5. E agora, gente, eu tenho dois termos semelhantes. Dá para transformar isso num termo só. 5 mais 2, 7, raiz quadrada de 5. Continuando. Letra D. Aqui, fatoração do 25. O 25, gente, ele não é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado vezes o x. Aqui eu tenho que copiar o x. Lembra que na matemática nada se perde? Quando não transforma, eu tenho que copiar. Então, eu copiei porque eu não transformei ele para outra roupa. Mas... Aqui, de forma bem simples, o 16, ele não é 4 ao quadrado? Não é? E copio o x. Mais o 49, ele não é 7 ao quadrado? Vezes o x que tá aqui. Quando não tem nada entre o número e uma letra, gente, é porque tá multiplicando, tá? Então, aqui vai ficar 5 raiz de x mais... Por que 5 raiz de x, professora? Porque aqui o preço para sair é 2. Então, ele vai pagar para sair uma vez. Com expoente 1, que não precisa escrever. Aqui o 4 paga para sair uma vez. 4 raiz de x. Mais, aqui o 7 paga para sair uma vez. 7 raiz de x. Então, vai ficar tudo semelhante, olha só. Raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, raiz quadrada de x. Então, 5 mais 4, 9. 9 mais 7, 16, raiz quadrada de x. Então, o que eram 3 radicais, eu consegui simplificar, tornar mais simples, escrevendo um radical só. Agora, vamos para a letra E. Aqui, a gente tem raiz quadrada de 4, não é 2 ao quadrado? É a forma fatorada, não é? Vezes o A. Mais 9, veja que o 9 está fora do radical, gente, não tem nada para fazer. A gente mexe, fatora só quem está dentro. Olha só, que dá pra gente fazer de uma forma bem simples, ó. Raiz quadrada de 64, o 64, ele não é 8 ao quadrado? Vezes o A. Menos raiz de 9. O 9, ele não é 3 ao quadrado vezes o A? Como é que vai ficar? Aqui paga para sair. Vai ficar 2 raiz de A mais 9 raiz de A
menos, aqui o 8 paga para sair, 8 raiz de A, menos 3 raiz de A. E aí, olha só, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. Logo, os 4 termos são termos semelhantes. Se eles são termos semelhantes, eu posso somar e subtrair. Então, 2 mais 9, 11. 11 menos 8, 3. 3 menos 3, 0. 0 raiz de A. Mas nem precisa escrever a raiz de A. Vai dar 0. Certo, gente? Continuando aqui, na letra F. Na letra F, eu tenho que fatorar o 50, ó. 50, dá pra fatorar. Professor, e o 2? O 2 é primo, gente, não tem jeito de fatorar. Então, eu vou fatorar o 50 por 2. Dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui vai ficar, vou copiar a raiz de 2, mais o 10, a raiz, no lugar dos 50, eu vou pôr a forma fatorada, que é 2 vezes 5 ao quadrado. E aí, agora, eu vou copiar tudo de novo, até chegar lá onde eu quero mexer. Onde que eu quero mexer? Quero mexer aqui, eu quero tirar esse 5 que paga para sair da boate, ó. Aqui não vai sair o 5 com expoente 1, que não precisa escrever, e dentro vai sobrar um 2. E aí, vai ficar, então, raiz de 2 mais 10 vezes 5, não é 50? 50 raiz de 2. Acabou? Não. Esse radical é semelhante com esse. Como não está escrito o número na frente, não tem coeficiente, é porque o coeficiente é 1. 1 mais 50 dá 51 raiz de 2 é a resposta final. Então, que eram 2 radicais, agora é um radical só. Então, eu consegui reduzir os termos semelhantes? Sim. Continuando, letra G. Aqui, não tem como fatorar, porque o 3 é primo. Eu vou ter que fatorar o 12 e o 27. Mas o 12 e o 27, a gente já fatorou eles aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Vou copiar, então, ó. Vai ficar raiz de 3 mais. No lugar do 12, ó, é 2 ao quadrado vezes 3. Menos o 7 raiz de... No 27 é 3 ao cubo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 3 mais. Aqui, não vai sair o 2, que ele paga para sair, então vai ficar 8 vezes 2 raiz de 3, menos 7 vezes. Aqui, o preço para sair da raiz não é 2? Se o preço para sair da raiz é 2 e o 3, ele tem expoente 3, ele paga para sair uma vez. Então, o expoente é 1, não precisa escrever. E vai sobrar um troco aqui. Ou seja, o 3 vai sobrar dentro da raiz, dentro do radical. Então, aqui vai ficar como, gente? Vai ficar raiz de 3 mais 8 vezes 2, 16 raiz de 3, menos 7 vezes 3, 21 raiz de 3. Veja que os radicais são semelhantes, ó. É raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Aqui é 1, ó, quando não tá escrito. 1 mais 16, 17. 17 positivo. Menos 21, eu vou ficar com menos 4 raiz de 3. Resposta final. Letra H. Na letra H, aqui o 2 não dá para fatorar. Aqui o 18 dá para fatorar. Então, vamos lá, vai ficar 3A raiz de 2 mais. A fatoração do 18, a gente já tem ela aqui, ó. Então, não precisa de eu fazer de novo, você já tem. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. E eu não posso esquecer do A, ó, gente. Aqui o A não tá ao quadrado. Não posso esquecer. Na matemática, nada se perde, tudo se transforma. E quando não transforma, eu tenho que copiar. Então, aqui, vou copiar o 3A. 3A, raiz de 2, mais. Quem é que paga para sair desse radical, gente? O 3 paga para sair, porque aqui o preço não é 2 na raiz quadrada? Então, aqui o 3 sai, o A sai. Então, vai ficar 3A, e quem vai ficar preso na raiz? O 2. Então, aqui vai ficar 3A, raiz de 2, mais 3A, raiz de 2. 3A mais 3A não dá 6A, e eu conservo a raiz de 2. Assim como eu conservei o A, ó, gente. Aqui eu não tenho 3A mais 3A, eu tenho 6A. 6A o quê? 6A, raiz de 2, resposta final. Então, antes eu tinha 2 radicais, agora eu tenho um único radical. Continuando, agora aqui,
Eu tenho raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 128. Então, vamos fatorar aqui o 32, ó, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, a fatoração do 32, então, o 32 com uma roupa diferente, com a roupa fatorada, é 2 com expoente 5. Então, aqui eu posso escrever 2 com expoente 5 no lugar da raiz quadrada de 32, mais a raiz quadrada de 8. O 8 a gente já fez aqui, ele também tá aqui, ó, gente. Ele tá dentro do 32, ó. O 8 por 2, por 2 e por 2. Quantos 2 eu usei para fazer o 8? Não foi 3? Então, é o 2 com expoente 3. Mais. E a fatoração do 128, gente, ó. 128 por 2, 64. Por 2 dá 32. Mas o 32 a gente não fez aqui? O 32, ele não é o 2 com expoente 5. Então, o 128, ó, aqui tem 5, 2, não tem? 6, 7. Então, o 128, ele é 2 a 7. Se você continuar fazendo aqui a fatoração, você vai encontrar que você vai dividir por 2 7 vezes. Então, aqui vai ficar raiz de 2 a 7ª. Então, vamos lá. Agora, vamos aplicar a boate, ó. Aqui o preço para sair é 2 e eu tenho 5. Com R$5 eu pago para sair quantas vezes? O 2, ele sai 2 vezes, porque 2 vezes 2 não é 4? Vai sobrar troco? Sim, vai sobrar troco. Então, vai sobrar número dentro do radical. Então, vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 2, mais raiz de... Aqui, o preço é 2. Esse 2, ele tem R$3. Quantas vezes ele consegue pagar R$2 para sair? Ele não consegue pagar para sair uma vez? Ele paga para sair uma vez, então ele fica com o expoente 1. E dentro do radical vai sobrar um troco de R$1. Então, R$1 é o expoente do 2 que ficou preso lá, gente. Mas, aqui, o preço para sair não é 2? Quanto que esse 2 tem? Ele não tem 7? Com R$7 eu pago 2 quantas vezes? Eu não pago 2 3 vezes, 3 vezes 2 não é 6? Então, aqui eu vou pagar pro 2 sair 3 vezes. E vai sobrar 1 de troco. Então, vai sobrar número dentro do radical. E aí, agora, eu resolvo essas potências, ó. 2 ao quadrado, 4, raiz de 2, mais 2, raiz de 2, mais 8, raiz de 2. Aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Os radicais não são radicais semelhantes? Então, 4 mais 2, 6, 6 mais 8, 14. Então, aqui dá 14, raiz quadrada de 2. Até agora, nós vimos quando os radicais, eles são semelhantes, igual aqui, raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. E quando eles não são semelhantes, professor, e eu tiver que somar e subtrair, como que a gente vai fazer? Olha a letra J, gente. Aqui eu tenho 5 raiz de 2, mais 8 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, mais 6 raiz de 3. Gente, o que acontece? Eu só posso somar raiz de 2 com raiz de 2. Raiz de 3 com raiz de 3. Então, o que ele fez aqui no exercício? Ele copiou a 5 raiz de 2 e copiou a outra que é semelhante, que é o menos 4 raiz de 2. Aí, depois, ele copiou mais 8 raiz de 3 e copiou o semelhante dele. E aí, o que ele fez? Juntou os dois amarelos, juntou os dois azuis, ó. 5 menos 4, 1. 1 raiz de 2, que não precisa escrever o 1. Aqui, raiz de 3, 8 mais 6, 14. 14 o quê? Raiz de 3. E aí, gente, a operação, ela fica aqui desse jeito, ela fica indicada. Não tem como você resolver isso daqui na forma de radical. Então, a operação de adição, ela fica indicada. E aí, mais pra frente, quando a gente for trabalhar com o valor aproximado da raiz de 2 e o valor aproximado da raiz de 3, é que a gente vai desenvolver isso. Então, aqui, para por aqui. A operação fica assim. Então, vamos lá. Fatoração do 12. Fatorando, gente, ó, o 12, ele é 2 ao quadrado vezes 3, o 3, ele não tem fatoração, o 8, ele é 2 ao cubo, o 32, ele é 2 à quinta. E aí, ó, vou aplicar a boate daqui pra cá, ó, o 2 paga pra sair, aqui não tem nada pra ser feito, eu só copio, aqui, 1, 2 sai e 1, 2 fica. E aqui, 2, 2 saem e 1, 2 fica. E aí, gente, quando eu faço isso, olha só, esses dois radicais, eles são os radicais semelhantes. Eu posso somar eles. Então, 2 mais 9, 11. 11 o quê? Raiz quadrada de 3. E aqui? Aqui primeiro, ó, eu tenho que resolver isso daqui, ó. 2 ao quadrado não é 4? Então, aqui é como se fosse mais 4 raiz de 2. Então, aqui é menos 2 mais 4 raiz de 2.
Peraí, não são radicais semelhantes? Então, eu posso juntar e colocar num termo só. Então, vai ficar mais, porque o 4 é maior, ele é positivo. 2 raiz de 2. E aí, gente, fica assim. Não tem como a gente fazer mais nada aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho raiz de 3 e aqui eu tenho raiz de 2. E aí, a operação de mais, ela fica indicada. Letra M. Raiz quadrada de 25. Que número que eu levo ao quadrado que dá 25, gente? Esse não dá pra fazer de cabeça? Dá 5. Se não sabe de cabeça, gente, então você faz direitinho, ó. Como é que é o direitinho, professora? O 25, a forma fatorada, não é 5 ao quadrado? Porque 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí, esse 5, ele não vai pagar pra sair, vai virar 5, não é? Mas, aqui, raiz de... Aqui o 4, ele não é 2 ao quadrado? Quem quiser fazer direto, raiz de 4 não é 2? Pode fazer direto, que aqui vai ficar, ó, o 2 vai sair, vai ficar 2 raiz de A. Não sobra 2 dentro do radical. Depois, raiz quadrada de 64. Não é 8? Porque 8 ao quadrado é 64? Ah, professora, eu quero fazer direitinho. Beleza, vamos fazer direitinho. 64, ó, quando você simplifica, ó... 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta. Então, aqui vai ficar raiz. No lugar de 64, eu vou pôr 2 a sexta. 2 a sexta, se o preço para sair é 2, quantas vezes o 2 sai? Ele não vai sair 3 vezes? Vai sobrar troco? Ou seja, vai sobrar número dentro do radical? Não vai. Então, não sobra ninguém dentro do radical aqui. E agora, eu copio mais raiz de A. Então, aqui, mais raiz de A. Esse valor aqui... 2 ao cubo não é 8? Raiz quadrada de 64 é 8. E aí, gente, o que a gente tem? A gente tem, ó, que esse número, ele é puro. E esse número aqui, ele também é puro. Eu só posso somar número puro com número puro. Somar e subtrair. E aqui eu não tenho raiz quadrada de A e aqui raiz quadrada de A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 mais 8... 13, mais 2, mais 1, mais 3, raiz quadrada de A. E aí, a operação fica indicada assim, porque raiz quadrada de A eu só posso somar e subtrair com raiz quadrada de A. E esse daqui é um número puro, ele não tem radical junto com ele. Certo, gente? Letra M. Aqui, raiz quadrada de 49 não é 7? Esse M, ele não paga para sair, porque ele não tem expoente, ó. Ele é expoente 1 e aqui o preço é 2. Menos... Raiz quadrada de 100 não é 10? Então, vai ficar 10 raiz de N. Mais raiz quadrada de 16 não é 4, porque 4 ao quadrado é 16? Então, aqui, raiz quadrada de M. Menos raiz quadrada de 64 não é 8? E aí, o N fica preso. E aí, olha só o que a gente observa. Aqui é raiz quadrada de M, aqui é raiz quadrada de M. E aqui, raiz quadrada de N... raiz quadrada de N. Então, a gente tem que juntar, gente, só o que é semelhante, que é da mesma família. Então, 7 mais 4 vai dar 11. 11 o quê? Raiz quadrada de N. E agora aqui, menos 18 raiz quadrada de N. Agora, vamos aos exercícios de revisão sobre adição e subtração de radicais. Então, reduza os termos semelhantes. Reduzir é diminuir. Então, se eu tenho 5 termos, eu quero diminuir, eu quero ter menos que 5 termos. Igual aqui, eu tenho 3 termos, eu quero reduzir, eu quero diminuir a quantidade de termos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente analisa, ó. Aqui, eles não são termos semelhantes, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Então, eu posso juntar os coeficientes. 5 menos 1, 4. 4 mais 3, 7, raiz de 2. Letra B, aqui a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Ah, que lindo! 8 mais 5, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 3, 17, raiz quadrada de 3. Próximo, aqui a raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Ah, que lindo! 8 menos 1, 7. Menos 1, 6. Menos 1, 5. 5 o quê? Raiz quadrada de 7. Depois, letra D. Aqui eu tenho raiz de 2 e raiz de 2. Ou melhor, A raiz de 2 e A raiz de 2. Então, eu vou somar a quantidade aqui, ó. 3 mais 5, 8. 8 o quê? A raiz de 2. Letra E.
que eu tenho agora? Eu tenho b raiz cúbica de 2, b raiz cúbica de 2, b raiz cúbica de 2. Então, basta somar aqui, ó, esses números reais, ó. 8 mais 5, 13. 13 menos 3, 10. 10, b raiz cúbica de 2. Então, esse é o exercício 7. Agora, vamos para o exercício 8. Simplifique e reduza os radicais semelhantes. Aí, pessoal, eu já fatorei o 50, fatorei o 8, já coloquei a forma fatorada dentro do radical, já vim na letra B, na letra C e na letra D, já fiz a mesma coisa, fatorei e coloquei de volta no radical. E agora, eu vou aplicar a boate para tirar do radical, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o 5 vai para fora da raiz, vai ficar 5 raiz de 2, mais... Aqui o preço para sair é 2 e tem 3. Então, vai sair uma vez e vai ficar uma vez dentro da raiz. Outra forma de eu poder pensar isso daqui é colocar a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 com expoente 1. Então, esse 2 sai e esse 2 fica. Então, esse 2 sai, esse 2 fica. Porque esse aqui o expoente é 3, posso fazer 2 mais 1, multiplicação de potência de mesma base, tá? Então, isso aqui é outro jeito de pensar para você entender o que você está fazendo. Aí, aqui, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 7 raiz de 2. Resposta final, eu tinha 2 radicais e agora eu tenho um só. Letra B. Na letra B, eu já fatorei, já coloquei a forma fatorada dentro do radical. E agora eu vou aplicar a boate, que é simplificar o radical. Simplificar cada radical, fazer ele ficar mais simples. Aqui, o 5 paga para sair do radical, então ele sai. O 3 não paga, ele fica. Mas, aqui eu não tenho esse 5 de fora. Esse 2, ele não vai sair uma vez. Quando ele sair, gente, ele vai multiplicar esse 5. Então, ele não vai virar 10. 10 raiz de 3. Esse 2 pagou para sair, multiplicou com 5. Esse 3 aqui não paga para sair, ele fica aqui dentro. Mas, aqui, quantas vezes o 2 ele sai? Quantas vezes ele paga para sair? Ele não sai 2 vezes? Se ele sai 2 vezes, ele não sai 2 ao quadrado? Se ele sai 2 ao quadrado, gente, ele não sai 4? Se ele sai 4, aqui na porta não tem um 2? 2 vezes 4, 8. Vamos de novo, ó. Aqui, esse 2 à quarta, ele paga para sair 2 vezes da raiz. Então, ele sai 2 ao quadrado. Aí, você vai aprendendo a pular algumas partes, fazer mais direto, entendeu? E aí, aqui, 2 ao quadrado não é 4? Só que aí, se não tivesse esse 2, ia ficar só o 4. Só que como tem esse 2, eu tenho que multiplicar 2 vezes 4, 8. E o que sobrou aqui no radical? Não sobrou 3, porque não sobrou nenhum 2. Então, ficou um 3. Então, vai ficar 5 mais 10 mais 8. Então, vai dar 23 raiz de 3. O que eram 3 radicais, eu reduzi a um radical só. Eu tornei mais simples a minha expressão de radicais. Agora, letra C. Aqui tá a fatoração do 32, que é 2 à quinta, ó. E a fatoração do 8. O 8, gente, ele não tá aqui, ele não tem 1, 2, 3, 2. Então, o 8, ele é 2 ao cubo. A fatoração do 8 tá dentro da fatoração do 32. Não precisa fazer as duas, mas se quiser, pode. Aqui, eu tenho 5 e o preço é 2. Então, quantas vezes paga para sair? Não paga para sair 2 vezes? O mesmo caso que aqui, ó, não paga para sair 2 vezes? Só que aqui vai sobrar um 2 dentro da raiz. Aqui não sobrou 2 dentro da raiz, não é, gente? Mas... Ah, não tá aparecendo, né? Aqui, professora, ó. Aqui, gente, ó. 2 à quinta paga para sair 2 vezes e sobra 1. Aqui, o 2 à quarta, ele paga para sair 2 vezes e não sobra nenhum 2. Aqui vai sobrar um 2 porque aqui é 5. Aqui é 4, não vai sobrar nenhum 2 dentro da raiz. Mais 3 vezes. Aqui, quantos 2 vão sair dessa raiz? Aqui é 2, aqui é 3. Eu tenho 3, o preço é 2, não vai sair 1, 2 com expoente 1? Então, aqui vai ficar um 2 dentro da raiz. E aí, como é que vai ficar isso? Vai ficar 4 raiz de 2, porque 2 ao quadrado é 4, mais 3 vezes 2, 6 raiz de 2. Você também poderia ter feito direto, tá? Igual a professora fez no exemplo anterior. 10 raiz de 2.
Então, o que eram? 2 radicais se tornou um só, porque eles eram semelhantes, tem como juntar eles. Agora, letra D. Aqui na letra D, ó, eu tenho raiz de 3 ao cubo. A forma fatorada do 27 é 3 ao cubo. Então, aqui o 3 paga para sair uma vez e fica preso uma vez. Mais 5 vezes. Aqui paga para sair uma vez o 2 e o 3 não paga para sair, então ele fica dentro do radical. Menos 5 raiz de 3. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3 mais 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 3. É tudo raiz de 3. Então, aqui, 3 mais 10, 13. 13 menos 5, 8 positivo, raiz de 3. Certo, gente? E aí, aqui, tinha um outro jeito de fazer, sem ser esse jeito que a professora faz aqui, ó. Você pode desmembrar, você pode separar. Aqui não é 2 ao cubo? Eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 2. E aí, esse 2 sai e esse 2 fica. Então, ó, esse 2 sai e esse 2 aqui fica. Ele não paga para sair. Aqui, quando é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, eu posso desmembrar. Eu posso escrever 2 à quarta vezes 2 com expoente 1. E aí, gente, o que acontece? Esse 2 à quarta, ele não paga para sair 2 vezes? Esse daqui paga para sair... Não, aliás, ele não paga para sair, né? Ele fica preso. E aí fica 4 raiz de 2. Outra forma da gente pensar também, gente, ó, aqui, ó, era escrever assim, ó, raiz com... Aqui não é 5? Eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 com expoente 1. Ó, 2 mais 2 mais 1 é 5. E aí, o que ia acontecer? Ia sair o primeiro 2, o segundo 2, ia ficar o terceiro 2, que dá na mesma coisa de fazer assim, ou de fazer direto, como a professora já fez. Agora, para terminar, lá na página 23 da nossa apostila complementar de matemática, extração da raiz quadrada. Para extrair a raiz quadrada de números quadrados perfeitos, basta decompor. Decompor, gente, mesma coisa que fatorar. Decompor esses números em fatores primos e simplificar o radical. Então, para eu extrair raiz de número quadrado perfeito, gente, duas coisas. Basta a gente fatorar e usar o macete da boate. Quem paga para sair, sai. Quem não paga, fica, tá? Mas aí, como os números são quadrados perfeitos, é porque vai dar raiz quadrada exata. Então, não vai sobrar nadinha dentro da raiz quando esse número for quadrado perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, gente, observa só. Primeiro, eu peguei e fatorei todos os números. Olha aqui, ó. Ó, fatorei todos, ó. Só aqui que eu vou mostrar o macete, mas esse que não tem jeito de usar macete, eu fatorei aqui no canto. Então, você pausa o vídeo, vai lá, fatora primeiro, porque você tem que fazer o que eu estiver fazendo, senão você não vai aprender, tá bom? Então, vamos lá. Então, fatorar é a primeira coisa. E depois é aplicar a boate. Então, vamos lá aplicar a boate agora? Então, ó, a fatoração do 4, 2 ao quadrado. Então, raiz de 2 ao quadrado, 2 paga para sair, é 2. Raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eu troquei, ó, por a roupa fatorada. Então, aqui o 5 paga para sair, fica 5. Depois, letra C, fatoração do 49. É 7 ao quadrado. Se é 7 ao quadrado, que o preço para sair da raiz quadrada não é 2, então o 7 ele paga para sair uma vez. Então, o expoente dele é 1, não precisa escrever. Depois, raiz quadrada de 100. Por que é 10, professora? Eu já sei que é 10. Ótimo se você sabe. Agora, por que é 10, gente? Porque a gente pega a forma fatorada do 100, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O 2 paga para sair, o 5 paga para sair, não sobra ninguém dentro do radical. E aí, 2 vezes 5, 10. Então, raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 64. Fatoração do 64, ó, gente. Fatoração do 64 é 2 à sexta. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 2 à sexta. Aqui, o preço para sair é 2. Com R$6, eu não consigo fazer o 2 sair 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Logo, a raiz quadrada de 64 é exatamente 8. 81. Fatoração do 81, ó. 3 a quarta. Então, no lugar de 81, eu ponho 3 a quarta. Aqui, o preço para sair é 2, eu tenho 4, então vai sair, o 3 vai sair 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Agora, 225, ó, fatoração do 225 por 3 dá 75, por 3 dá 25, por 5, por 5. Então, a fatoração do 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado
o 3 paga para sair uma vez, o 5 paga para sair uma vez, então vai dar 15. Então, peraí, qual é a raiz quadrada de 225? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 225? 15. Como que eu descubro isso? Eu fatoro e uso a boate. Então, sempre que eu quiser calcular a raiz de um número, eu fatoro e uso o macete da boate. 196. Fatoração do 196 está aqui, ó, gente. 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, vai sair o 2 uma vez e o 7 uma vez. 2 vezes 7, 14. Logo, a raiz quadrada de 196 é 14. Raiz quadrada de 1, gente. 1, eu não posso escrever como 1 ao quadrado? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Porque o 1 com qualquer expoente dá 1. 121, fatoração do 121, gente. 11 ao quadrado. Então, aqui, ó. 11 ao quadrado dentro da raiz. Então, aqui paga para sair. Então, qual é a raiz quadrada de 121? 11. Raiz quadrada de 36. Ah, professora, eu já sei de cor que é 6. Mas como que você faz se você não soubesse? Você fatora o 36 e põe aqui a forma fatorada do 36 dentro do radical, ó. E aí, aqui, o 2 paga para sair, o 3 paga para sair, vai dar 6. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Então, qual é a regra para extrair raiz, gente? Fatorar e boate. Agora, vamos lá para a letra M. Gente, a letra M, eu poderia ter fatorado aqui, igual eu tinha fatorado, mas eu pensei, não, vou ensinar um macete para eles. Gente, lá no início a gente viu uma propriedade que quando a gente tem multiplicação dentro do radical, a gente pode separar os radicais. Então, aqui, o 400, ele não é 4 vezes 100, então eu posso fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 100. A raiz de 4 não é 2, a raiz de 100 não é 10? 2 vezes 10, 20. Então, a raiz de 400 é 20. Raiz de 900. 900 não é 9 vezes 100? Então, eu posso separar. A raiz de 9 é 3, a raiz de 100 é 10, 3 vezes 10, 30. Então, a raiz de 900 é 30. Raiz quadrada de 1.600. Gente, o 1.600 não é 16 vezes 100? Então, aqui é raiz de 16 vezes raiz de 100. Raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. 4 vezes 10, 40. Então, a raiz de 1.600 é 40. Depois, vamos pular aqui, ó. Aqui também dá para aplicar macete, ó. 25 vezes 100 dá 2.500. Então, 5 vezes 10, 50. E aqui? Aqui eu tenho 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, é 100 vezes 100. Raiz de 100 não é 10? 10 vezes 10, 100. Ah, e aqui? Aqui, gente, como não terminava em 00, eu não conseguia pelo macete de forma fácil. Então, era mais fácil eu fatorar um número. Então, eu vim aqui e fatorei, ó. 625 por 5, por 5, por 5. Eu gastei quantos 5 para fatorar o 625? 4 5. Tá, e agora? O preço para sair da raiz quadrada não é 2? Então, quantas vezes o 5 vai sair da raiz? Ele vai sair da raiz 2 vezes. Então, ele vai sair 5 ao quadrado, que é 25. Ou seja, a raiz quadrada de 625 é 25. E aqui, olha o tamanho dessa fatoração, gente. 1.296 por 2, por 2, por 2, 4 vezes. Depois por 3, 4 vezes também. Aí eu vim aqui e coloquei aqui a forma fatorada desse número aqui na raiz. E agora eu vou usar a boate. Primeiro fatora, depois aplica a boate. Então, vamos lá, vai ficar, ó. O 2, ele vai sair 2 vezes. Vezes o 3, ele vai sair 2 vezes. E aí, como é que vai ficar? O que eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a potência? A potência. Então, vai ficar 4 vezes 9. Então, a raiz de 1.296 é quanto? 36. Então, para eu descobrir o valor de uma raiz, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar e aplicar a boate. Então, para eu descobrir o valor de uma raiz, se ela é exata, se ela não é exata, eu fatoro e aplico a boate. Se todo mundo sair da raiz, gente, é porque a raiz é exata. Se sobrar troco, se sobrar gente na raiz, se sobrar número na raiz, é porque essa raiz ela não é exata. Duas últimas, número 15. Ó, efetue. 2 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 mais 10 raiz de 5 menos 1 raiz de 5. Aqui não é adição e subtração? Para somar e subtrair radicais, gente, tem que ter radical semelhante. Então, 2 mais 10 dá 12. 12 menos 5 dá 7. 7 menos 1, 6. 6 raiz de 5. E aqui a letra B, fatorei 48, copiei o raiz de 3, fatorei o 27, fatorei o 12. Na próxima linha, tirei quem pagava para sair, ó.
na próxima linha. Na próxima linha, eu multipliquei e calculei potência de quem eu tinha que calcular. E na próxima linha, eu reduzi os termos semelhantes. Como tudo é raiz de 3, eu posso juntar os 4 termos em um só. Bom, por hoje é só.